Já te contaram sobre os fragmentos de Okazaki? Bom, esses fragmentos são parte de um tópico super importante, a replicação de DNA, que pode também ser chamada de síntese de DNA ou duplicação. Quer saber mais? A gente te conta! Para começar, todos devemos saber que o DNA é uma molécula que forma os genes, e os genes são os responsáveis por passar as características de um organismo para sua próxima geração. Finalmente, começando a falar da replicação, cabe mencionar que a replicação sempre acontece no sentido 5' para 3'. Duas fitas de DNA precisarão ser construídas para duplicar esse DNA, correto? Sendo assim, as fitas novas serão complementares às que estão se inspirando. Por exemplo, se pegarmos uma fita do DNA que tem a sequência adenina, timina, citosina e citosina, a fita que vai ser construída é complementar, não igual. Ou seja, se a fita original é adenina, timina, citosina e citosina, a nova fita será timina, adenina, guanina e guanina. Como citado anteriormente, cada fita de DNA tem uma extremidade de 5' a 3', e uma está em oposição com a outra. Sendo assim, quando o DNA está sendo sintetizado em uma fita, a replicação é feita de forma contínua, e esta se chama fita líder. Já a outra é a fita tardia ou retardatária, que não pode ser feita de forma contínua, porque essa fita está seguindo de forma contrária. Lembram que a replicação sempre acontece na direção 5' para 3'? Então, na fita que vai de 3' para 5', não é diferente, só que a replicação irá ser mais demorada, já que ela precisa ser construída em pequenos fragmentos. Estes são os fragmentos de Okazaki. Os comprimentos dos fragmentos de Okazaki são entre 1000 a 2000 nucleotídeos de comprimento e tem esse nome em homenagem a Heiji Okazaki, o cientista japonês que os descobriu. As enzimas incluídas na replicação de DNA são a DNA helicase, a DNA polimerase, a primase, a exonuclease e a DNA ligase. A DNA helicase é responsável por separar o DNA no sentido 5', 3', formando uma forquilha de replicação. A DNA polimerase é responsável por construir as novas fitas. A primase é responsável por criar um pedaço de RNA, que é o primer, que vai marcar o ponto de partida da construção das novas fitas. A exonuclease é responsável por retirar os pedaços de primer quando a replicação estiver encerrada. E a DNA ligase é responsável por selar os fragmentos de DNA. A replicação começa com a enzima DNA helicase, separando as fitas de DNA na direção 5' para 3', fazendo uma forquilha de replicação. Então, a enzima primase entra em cena. Essa enzima se liga à fita de DNA e cria pedaços de RNA, que é o primer. Esse primer vai marcar o ponto de início da construção da nova fita de DNA. Logo após isso, na fita líder, a enzima DNA polimerase começa a construir um novo DNA de forma contínua, na direção 5' a 3'. Por outro lado, na fita tardia, a DNA polimerase também segue na direção 5' a 3', mas segue com os fragmentos de Okazaki, já que a fita está na direção 3', 5'. Para esse processo funcionar, a primase coloca um primer inicial e um pouco depois. Dessa forma, a DNA polimerase preenche esse espaço e o ciclo se repete até acabar essa replicação. Agora, a exonuclease remove os pedaços que sobraram do primer. Esse processo acontece nas duas fitas novas de DNA. E a DNA polimerase preenche os espaços que ficaram vazios. O novo DNA está quase pronto.
Mas como os primers foram retirados e depois a DNA polimerase completou esses espaços sobrando, o DNA está basicamente separado, com frestas. Então, para finalizar esse processo, a enzima DNA ligase vem e liga tudo, selando os fragmentos. Assim, os DNAs se espiralizam novamente e pronto, a replicação se encerra. Algo interessante e que cabe falar é que a replicação do DNA é semiconservativa, já que temos uma fita antiga junto de uma fita nova. A replicação do DNA é um processo essencial, um mecanismo que todos os seres que têm DNA precisam. O DNA se replica quando as células precisam dividir. Esse processo certifica de que cada célula filha tem a quantidade de DNA necessária. Quiz Time! O que são os fragmentos de Okazaki? O DNA se replica em qual direção? Qual é a função da enzima DNA helicase? Em homenagem a quem os fragmentos de Okazaki receberam seu nome? Qual enzima é responsável por criar um pedaço de RNA que marca o ponto de partida da construção das novas fitas?